Será que a situação do Galo é tão preocupante assim? Eu assisti a entrevista do Rafael Menin, montei um resumão, então bora analisar a situação do Atlético e a postura de um dos donos da SAF do clube. Vem comigo. Salve rapaziada, sejam bem-vindos ao canal, já chega, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like se você quer mais conteúdo de Galo. Esse aqui é um vídeo que deu muito trabalho, então deixa o like aí para ajudar. Foram 3 horas de entrevista do Rafael Menin nesse final de semana, um dos donos que compõem esse grupo de 4Rs, donos da SAF do Atlético. Eu assisti às 3 horas de entrevista, montei um resumão, vou trazer para vocês os principais pontos e a gente vai analisando ponto a ponto para chegar em uma conclusão final sobre a situação do Atlético e essa gestão, essa administração da SAF. Então, sem enrolação, bora para o que o Rafael Menin falou. Ele já abre a coletiva de imprensa falando que ele quer melhorar a comunicação entre o clube, entre a SAF, com a imprensa e o torcedor, que é algo muito importante. É importante o dono, não só do Atlético, tá, mas de todas as SAFs, aparecerem de vez em quando para dar explicações, para explicar o que está acontecendo dentro do clube. Eu acho que isso é uma função muito importante do dono de uma SAF e o Rafael Menin fez isso dessa vez. E ele já abre a coletiva explicando sobre a dívida do Atlético, que o clube divulgou que era 1 bilhão e 300, depois apareceu o GE falando que era 1 bilhão e 800, um estudo falando que era de 2 bilhões e 300. Então o Rafael Menin foi explicar a questão da dívida. Dos 2 bilhões e 300, 1 milhão e 300 é uma dívida onerosa, que é aquela dívida que o Atlético precisa sim correr atrás para pagar, que essa sim pode dar punições para o Atlético. A de 1 milhão e 800 já entra em uma questão de jogadores que o Atlético vendeu, dívidas que o Atlético tem com outros clubes, mas que ele também tem a receber de outros clubes. Então acaba que você sai no 0 a 0. Por exemplo, o Atlético vendeu o Palmeiras. Se o Palmeiras tiver uma dívida, vendeu o Paulinho para o Palmeiras. Se o Atlético tiver uma dívida com o Palmeiras, o Atlético já põe na conta aí que vai receber esse dinheiro do Paulinho para diminuir nessa dívida. E os outros 500 milhões que faltam fazem referência à Arena MRV, que a gente sabe que é um investimento dos próprios acionistas do clube, então é uma dívida que eles conseguem ali ir enrolando e negociando ela, não é algo que vai punir o Atlético logo de cara. É um número muito alto, mas que o Atlético parece sim estar controlando. E uma outra questão que ele falou é que o Atlético não conseguiu diminuir essa dívida, não conseguiu executar o planejamento que eles já haviam falado várias vezes no passado, por conta da situação do país, principalmente por conta da Selic batendo 14%, quase 15%. Então isso eles não conseguiram prever, assim como ninguém do mercado financeiro conseguiu prever. Então a situação financeira do país também prejudicou o planejamento do Atlético em cima das dívidas. Ainda durante a explicação sobre a dívida, o Rafael cita o ano de 2024, que foi o ano que o Atlético, mesmo com toda essa situação financeira, conseguiu competir, que isso não influenciou na parte do futebol. O Atlético chegou na final da Copa do Brasil, chegou na final da Libertadores, e ele até cita que se não fosse o gol do Vargas, o ano teria sido incrível, mas terminou de uma forma melancólica, porque o Atlético terminou perdendo os 2 títulos e brigando para não cair na última rodada do Brasileirão. Mas que se a bola do Vargas entra, era um ano incrível e hoje o Atlético estaria brincando pelo Super Mundial, estaria disputando o Super Mundial de Clubes. Ele também fala sobre a questão de atrasos salariais, ele até dá uma amenizada nessa situação, uma relativizada nessa questão, que ele fala que o Atlético atrasou de 5 a 20, 15 dias. Não interessa, tá errado. Atrasou, atrasou. Se você atrasa 5 dias, também tá errado, não importa. E isso a gente sabe que influencia dentro de campo sim, mas ele explicou que o Atlético teve uma arrecadação menor até maio desse ano do que estava no planejado. E aí ele fala que o Atlético já está correndo atrás para compensar essa situação e que esse atraso chegou até 20 dias. Repito, atrasou? Tá errado, não importa, tá atrasado. E ainda sobre a dívida, ele fala que hoje o Atlético trabalha para ter esse pagamento dessa dívida onerosa de forma orgânica, mas ele não deu um prazo, que já é um acerto. Porque se você der um prazo, se você prometer uma coisa, lá na frente você vai ser cobrado por isso. Ele até falou, por exemplo, dos 4 Hulks, vou chegar nessa parte, tá? Mas ele não deu um prazo, que eu acho que é um acerto, mas ele explica que o Atlético tenta caminhar com as próprias pernas, mas que também procura um novo aporte, ou seja, dinheiro novo. E aí, pela primeira vez, a gente escuta um dos 4Rs falando da possibilidade desse dinheiro sair do bolso dos donos do clube e não de um novo acionista, porque a gente sabe que pela situação do clube, pela situação do país, é muito difícil que alguém chegue para fazer parte dessa SAF do Atlético e dar um aporte assim para a galera conseguir trabalhar essa dívida melhor, conseguir diminuir esse valor dessa dívida. Então, pela primeira vez, a gente já escuta um começo de uma ideia de que pode sim sair dos donos do Atlético. E ali, com mais ou menos 40 minutos de entrevista, ele é questionado sobre as escolhas e sobre o posicionamento do Atlético na questão do futebol e no mercado de transferências. E aí o Rafael Menin até brinca que talvez ele não entenda de futebol, mas ele tem uma equipe com ele, aí ele cita o Siga, cita o Paulo Brax, o Vitor, toda a galera que cuida do futebol do Galo,
e fala que esse pessoal trabalha muito bem, que eles entendem muito de futebol. E aí ele até brinca que talvez ele não entenda muito quanto como ele já ouviu muita gente na imprensa falando que os 4Rs não entendem nada de futebol. Ele até brinca isso com os jornalistas, claro, rebate uma crítica, mas de uma forma bem-humorada, de uma forma educada. E aí o Rafael Menin cita que quando eles pegaram o Atlético, quando a SAF assumiu o Galo, comprou o Galo, eles colocaram o Galo na UTI, que o Galo estava praticamente morto, e agora o Galo já saiu do hospital, já está conseguindo andar, mas que ainda não anda com as próprias pernas, e ele faz essa brincadeira. E aí ele responde que o Atlético não consegue competir a nível de investimento com Palmeiras e Flamengo, o que é uma coisa óbvia. O Atlético não tem que imaginar que o Atlético vai brigar com o nível de investimento que Palmeiras e Flamengo conseguem fazer. O Atlético não tem a mínima condição de fazer isso. E aí ele deixa isso muito claro, o que é muito importante, e ressalta que na parte esportiva, dentro de campo, o Atlético consegue sim competir com o Flamengo, com o Palmeiras, e que o desempenho esportivo do Galo só está abaixo desses dois em questão de conquistas. Mas aí a gente tem que destacar uma coisa. O Atlético no ano passado, pessoas de dentro do Atlético falaram que o Atlético brigava ali pela nona colocação no Campeonato Brasileiro. Então tem que ter um alinhamento nessa questão. O Atlético consegue competir com Palmeiras e Flamengo? Consegue brigar pelos títulos? Ou o Atlético vai querer ficar na nona posição do Campeonato Brasileiro e acha que isso está tranquilo? Então tem que ter um direcionamento, e que se isso é falado internamente, fora dos microfones, inclusive isso foi falado com a imprensa fora dos microfones, que vem alguém do Atlético e fale isso nos microfones, pro torcedor. E aí tem que ter um alinhamento nesse discurso. E aí já entra uma questão importante, que foi o Rafael Menin falando sobre a janela de transferências. Ele falou, reforçou o que o Paulo Brax já havia dito, de que a janela forte do Atlético, com muitas contratações, com boas e grandes contratações, foi do começo do ano. E que essa vai ser só para alguns ajustes. E a gente já sabe disso, que o Atlético não vai fazer nenhuma contratação grande, até porque não tem dinheiro para fazer isso. E aí o Menin finalmente explica a questão tão polêmica dos 4 Hulks, que lá atrás, em 2021, prometeram que o Atlético teria pelo menos 4 Hulks. E aí a gente tem que também entender o que é ter 4 Hulks. Primeiro que você não consegue ter 4 jogadores do nível do Hulk, muito menos da característica do Hulk, porque senão o time não dá liga. Imagina 4 jogadores que não marcam, por exemplo. Não tem como. Mas o torcedor espera 4 jogadores de um nível top, de um nível que sejam os melhores do Brasil. E se a gente analisar... E aí o Rafael Menin fala que hoje no Atlético tem sim 4, 5 jogadores recebendo o que o Hulk ganhava em 2021. Se a gente for pensar quem são esses jogadores além do Hulk, o Guilherme Arana, que teve uma excelente renovação de contrato por méritos dele, tanto que, mesmo lesionado, ele é um dos melhores da posição no Brasil e é frequentemente convocado para a seleção brasileira. O Gustavo Scarpa, que foi um jogador que o Atlético buscou na Premier League, é um dos melhores do time nesse momento, e com certeza, quando veio, tinha mercado para outros grandes do futebol brasileiro. O Bernard, que é sim um jogador que ganha um salário muito alto, que não está entregando nada nesse um ano que ele está no Atlético, mas que quando o Galo contratou, você via pouquíssimas ou talvez ninguém falando, pouquíssimas pessoas ou ninguém falando que o Bernard era uma contratação ruim. Então a gente tem esses 3 jogadores, e aí você pode colocar o Rony também, que a gente sabe que ganha um excelente salário no Atlético, e o Dudu agora também chegando do Cruzeiro, que ganha um bom salário. Então aí pelo menos já são 5 jogadores que a gente entra nessa escala de salário do Hulk em relação a 2021. E aí ele também fala que o elenco de 2024 teve o mesmo investimento do de 2021. Mas aí ele deveria ter sido questionado, porque ele acabou de falar que o futebol hoje está inflacionado. E ele fala que investiu o mesmo valor. Então, se o futebol está inflacionado, você investiu o mesmo valor, você está investindo menos, porque você tem menos poder de compra com aquele dinheiro. E aí ele entra também na questão do elenco ser melhor ou pior do que o do ano passado, e que ele está assim, disposto a ser questionado sobre isso, mas que, na opinião dele, o elenco não é pior do que o do ano passado. Eu acho o elenco do Atlético do ano passado melhor, sim. A diferença é que esse ano o Atlético tem um excelente treinador, e no ano passado tinha um bom técnico. Por mais que chegou na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, o Milito colocava os jogadores fora de posição, deixava alguns jogadores importantes no banco de reservas. O Lianco muitas vezes jogava como lateral direito, para a gente ter uma ideia sobre isso. O Scarpa fazia a ala. Então o Milito colocava os jogadores na posição que talvez não fosse a que eles rendessem mais. Com o Cuca, dificilmente isso vai acontecer. O Cuca é muito mais treinador. Eu acho que esse ano o Atlético tem mais opções também, não tão qualificadas quanto do ano passado, mas tem mais opções que o treinador pode contar do que o Milito no ano passado também. Então talvez o elenco do ano passado fosse melhor, mas mais curto. O desse ano talvez ele tenha um pouco mais de opções, mas eu acho pior. E ele pode sim ser questionado em investimentos,
Porque você colocar o Rony em um patamar de um dos 4 Hulks, nenhum torcedor do Atlético esperava que o Rony fosse um dos 4 Hulks. E com todo respeito ao Rony, inclusive já tem 10 gols com a camisa do Atlético. O Rony entrega muito pro time, fez um golaço aí contra o Ceará, é um cara que taticamente é muito importante, mas tecnicamente a gente sabe das limitações do Rony e não dá para comparar o Rony com o Hulk. Acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui. Então acho que faltou esse questionamento de que hoje o poder de compra, por mais que o valor seja o mesmo investido em 2021, você não tem o mesmo poder de compra e que mesmo assim, tendo poder de compra inferior, talvez esse dinheiro foi gasto de uma forma equivocada. Então acho que faltou sim esse questionamento para ouvir a opinião do dono do clube, o dono do dinheiro. E aí volta no assunto sobre dívidas e ele fala que o Atlético tenta pagar essa dívida de forma orgânica mais uma vez, ele é questionado sobre a dívida de novo e fala que a coisa só vai resolver se vier um novo aporte, seja dos donos ou um aporte de fora. Mas ele não fala de quem será nem de quando esse aporte será feito. Mais um acerto dele na questão de não dar prazo, de não prometer nada, porque se ele prometesse, desse um prazo, ele seria cobrado por isso. E aí é legal que ele também já conta um pouco da história em relação ao Grupo City. Ele fala que sentou com o CEO do Grupo City, o Soriano, que ele conversou com ele tanto em Manchester, por videochamada também, e que o City estava na dúvida entre o Atlético e o Bahia, e que optaram pelo Bahia. Ele até dá a opinião dele, ele fala que é opinião, que não é informação, mas que ele acha que o tamanho da dívida do Atlético e a pressão que se tem para trabalhar no Atlético, que para ele é maior do que do Bahia, ele está certo nisso, a gente sabe disso, fizeram o City optar por escolher o Bahia e não o Atlético. E aí ele entra num outro ponto importante, que muita gente questiona, que os donos do Atlético, eles devem para eles mesmos, já que eles são donos do BMG e do Banco Inter. E aí ele explica qual a porcentagem dessa dívida é para esses bancos e qual a porcentagem dos donos do Atlético nesses bancos. Então ele explica que não é bem assim e que, por exemplo, se o Atlético precisar negociar, não basta só eles aceitarem. Todo o conselho, todos os sócios do banco precisam aceitar e chegar nesse acordo. E aí ele explica essa questão, muito importante ele esclarecer esse ponto também. E aí um dos grandes pontos da coletiva, que já é lá no finalzinho, ele explica por que o Atlético não faz uma RJ, que é uma recuperação judicial que muitas SAFs já fizeram por aí. E aí ele explica que o Atlético foi buscar dinheiro emprestado nos bancos lá atrás, no começo da SAF, e não tinha nenhuma garantia. Então a própria família Menin assumiu a garantia desses 700 milhões de reais. Eles assumiram uma dívida de 700 milhões de reais para o Atlético. Então, se fizessem essa recuperação judicial, essa dívida passa para o nome deles. Então, porque o Atlético não vai conseguir pagar, então quem assumiu a garantia, a família Menin, vai ter que pagar esses 700 milhões de reais. E aí ninguém é idiota de fazer um processo que você vai jogar 700 milhões de dívida para o seu nome. Então, o Menin explicou isso, deixou isso muito claro, e também falou que isso foi algo que eles sabiam da responsabilidade que eles estavam assumindo também. E aí um outro ponto que eu acho que é o principal, ele fala que ele não gosta dessa ideia, que ele acha que ela não é bacana, que não pega bem. Ele fala que não, praticamente entre linhas, de uma forma muito educada, ele fala que é errado, que ele acha que isso não é o certo a se fazer, que seria praticamente você dar cano em 80% da dívida. Porque para você fazer essa RJ, você tem que apresentar uma ideia de pagamento. E se esse pagamento não for aprovado por quem você está devendo, você vai ser decretado a falência. E os bancos não vão aceitar essa negociação, esse acordo, essa proposta do Atlético, porque para eles pouco faz diferença. O Atlético seria decretado a falência e aí ia dar cano em um tanto de gente. Ele acha que isso não é bacana e tá certíssimo em falar isso. E é muito bacana ele falar isso pro torcedor e explicar, porque muitas vezes o torcedor não entende o processo dessa RJ. Então vamos lá, eu acho que ele foi muito bem em alguns pontos, como por exemplo, explicar várias vezes assuntos que ele foi perguntado repetidas vezes e ele explicou por muito tempo e logo em seguida ele era questionado de novo. E ele explica com paciência, de uma forma didática, e isso foi muito importante, principalmente questões da dívidas, questões de contratação, questão dessa RJ que eu acabei de falar. Então é muito importante que o dono do time, um dos donos, venha a público para falar sobre isso. Mas acho que ele vai muito mal, por exemplo, quando ele questiona a graduação de um dos jornalistas. Isso é uma coisa que ele, de certa forma, humilhou, desrespeitou um cara que estava ali exercendo a profissão dele e fez uma pergunta. Até porque ninguém está ali para saber a graduação de nenhum dos jornalistas, se ele é formado em alguma questão de futebol ou não. Está ali para saber do Atlético. Então o jornalista não importa. Se é uma pergunta boa ou ruim, o Rafael Menin deveria responder sem desrespeitar ali. Então acho que nessa questão ele foi muito mal. Agora, em outros pontos, ele foi muito bem. Até porque a gente sabe que o Rafael Menin é entre os 4 R's, o que mais participa do dia a dia do Atlético, o que mais entende, o que mais gosta de estar ali, pelo menos é o mais ativo nesse dia a dia do clube. Então é importante que ele apareça para esclarecer
as coisas para o torcedor. No final das contas, acho que ele aprendeu que não deve ficar prometendo, não deve dar prazo para nada, porque ele vai ser cobrado por isso. E a gente sabe que, no fim das contas, o torcedor não quer saber de nada disso que ele falou. O torcedor quer saber de título, quer saber de ganhar jogo, quer saber de contratação. Se estiver contratando, o torcedor vai estar feliz. Se estiver ganhando jogo, o torcedor vai estar feliz. E se estiver ganhando título, para o torcedor está excelente. Se o Atlético tivesse sido campeão da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores no ano passado, teria sido um ano maravilhoso e esse ano seria incrível para o Atlético estar indo para a Copa do Mundo de Clubes. Então, no final das contas, o torcedor tá nem aí para essa questão da SAF. O torcedor vai reclamar se estiver perdendo e vai celebrar, vai enaltecer se estiver ganhando. Isso faz parte também da SAF. É o pró e contra. O que a galera tem que entender é, agora o Atlético tem dono, não tem presidente para que daqui 4 anos sair e trocar de dono. Não, o dono agora são os 4 R's. Eles são os donos do clube. E isso não vai mudar, só se eles venderem o clube. O que não vai acontecer. Outro ponto que a gente tem que deixar claro é, o Atlético está sem dinheiro para fazer futebol. Então a realidade do time do Atlético vai ser essa. O Atlético não vai ter uma grande contratação, o Atlético não vai rechear o elenco, o Atlético não tem dinheiro. E sem dinheiro é muito difícil você fazer futebol. O elenco do Atlético é um bom elenco, é um elenco que consegue competir, mas também não é um elenco do nível do Flamengo, do nível do Palmeiras, e não vai ser. Eu acho que também falta da galera entender que ser SAF não quer dizer que amanhã você tá rico, que amanhã você é o PSG, que amanhã você é o City. Não, não é assim. É um processo também, depende do perfil de cada investidor, então é muito complicado. A gente vê aí o Cruzeiro com realidades diferentes em relação a Ronaldo, em relação a Pedrinho, a SAF passando do Vasco passando um perrengue com a 777, o John Textor, que até o ano passado estava tudo maravilhoso, esse ano já está uma confusão por conta do grupo dele tá passando por dificuldades financeiras. Então, cada SAF tem um perfil e eu acho que, de certa forma, a SAF do Atlético aproveitou sim do clube, por exemplo, para construir um estádio em um terreno que eles não conseguiam construir praticamente nada, foram lá e colocaram a Arena MRV no terreno que já era deles. E aí ele até fala sobre essas dificuldades de liberação na coletiva também, mas foi uma coisa que eles, de certa forma, facilitaram para eles. Mas também, de certa forma, o atleticano tem que agradecer a esses caras. Porque se não fosse a SAF, o Atlético hoje estaria quebrado, o Atlético hoje estaria muito mal. E hoje, graças à SAF, mesmo com os acertos e com os erros, o Atlético consegue ser minimamente competitivo. O Atlético conseguiu chegar em finais, o Atlético conseguiu conquistar títulos, o Atlético é ex-campeão mineiro. Então, de certa forma, a SAF fez muito bem para o Atlético também. Claro, no início, quando se fala de SAF, você pensa que amanhã seu time está milionário, está rico, vou montar um timaço e todo ano eu vou ganhar tudo. Mas não é assim. O Atlético não tem condição e não tem dinheiro para brigar com Palmeiras e Flamengo. E o torcedor precisa entender isso. E quanto mais os donos vierem a público e falar sobre isso, esclarecerem a situação, melhor vai ser para eles e para o torcedor também entender o real contexto e o real posicionamento do Atlético nesse cenário nacional do futebol brasileiro. Então, no final das contas, eu acho que a SAF do Atlético errou muito sim, tem muitos pontos para serem melhorados, mas que eles vão aprendendo com o tempo também. Mas também acho que eles acertaram muito e que isso foi bom pro Atlético, porque era pro Atlético estar num cenário muito pior hoje em dia, e eu acho que o atleticano tem que olhar assim para a SAF com bons olhos, mas essa é a minha perspectiva. Eu acho que o Atlético está caminhando para ser um clube mais responsável. Se vai ter um time melhor, se vai ser mais competitivo, não sei, não dá para dizer, mas eu acho que mais responsável o Atlético vai sim ser. Mas eu quero ouvir de vocês, comentem aí o que vocês acham dessa administração dos 4Rs na SAF do Atlético. Vocês acham que é uma boa administração? Não é? Vocês gostariam de ver outros donos comandando o Atlético? Comentem aí, quero saber a opinião de vocês. E claro, deixa o like, se inscreva para mais vídeos do Galo. Foi um vídeo mais longo dessa vez, mas é um vídeo importante também de se fazer aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.